Hoje eu vou falar sobre um assunto que talvez chame um pouco a atenção das pessoas que basicamente não estão muito acostumadas a ouvir muito esse canal. Que eu vou falar um pouco sobre a minha economia, de como ela mudou radicalmente dos anos de 2016 até 2024. E também para fazer atualização com você minha economia e minhas finanças daqui a alguns anos. Então, bora para o vídeo. Sabem, em 2016 até 2022 não tinha muita economia, eu nem sabia exatamente como era guardar dinheiro. Eu tinha mais era medo de dinheiro, essas coisas também, porque eu sempre via algo como inalcançável para mim. Porque às vezes eu tentava trabalhar essas coisas também, trabalhar, conseguir dinheiro, mas tudo que eu conseguia era basicamente um não. Era um não, não era possível, tem que ter experiência, alguma coisa. Nem ainda adiantava já aprendi isso porque diziam que já contrataram outra pessoa que mora em outra cidade a mais de 180 quilômetros. Isso aí causava um monte de problemas também. Por causa disso, eu nunca cheguei a conhecer livros sem ser pirateados na internet. Ou ainda jogos que não fossem pirateados também. Eu era criado um mundo à parte do dinheiro. Basicamente eu tinha que viver à parte. Basicamente eu teria que viver apenas pelo conhecimento mais básico da internet lá, que é apenas vídeo tutoriais apenas. E eu tinha que apenas conviver apenas de como pela matemática, pela programação, principalmente pela matemática mesmo, porque antes eu fazia muitos e muitos cálculos mesmo, muitos cálculos e até tinha um caderno lá que preenchia tudo. Pegava porcentagem de alguma coisa e outra, porcentagem, soma, subtração, até fazia uma parte de cálculo também e outros cálculos como transformar de Laplace, entre outras, porque eu não tinha dinheiro para comprar um jogo lá para pelo menos para divertir de forma melhorada. E muito mais sem um computador muito decente para pelo menos jogar jogo pesado. Então todos os jogos que eu jogava era tudo mais antigo e era tudo emulado também. E também era parado por aí mesmo. Agora quando era jogo online, entre outros, eu nem tinha, nem nada. Então eu vivia em um mundo isolado lá, apenas pela matemática e mais tarde que veio pela programação. Aí desses dois lados estava se criando também. Se um lado eu fazia muito cálculo matemática, outro era programação. E esses dois lados estavam intensificando cada vez mais para eu estudar mais sobre como era sobre a minha vida também, caso conseguir um trabalho. E eu esforçava muito, tanto para matemática e tanto para programação. E era basicamente isso. Em linguagem de programação eu aprendi Visual Basic, eu fiz até assim, posso dizer, um sistema operacional, que não é um sistema operacional, é um mini, e precisei de um Windows para rodar. Eu precisei rodar também alguns jogos, mas uns jogos não funcionavam, porque não tinha muita técnica também de como produzir também. E também limitações do computador e tal, que não permitiam eu avançar muito sobre como a produção de vários jogos também. E isso aí complicava ainda mais como é da minha vida também. Então, então basicamente eu era assim. E quando foi por volta de 2019 até 2020, e eu tinha basicamente o conhecimento zero de jogos assim, se não fosse apenas presentes e tal. Mas agora, de 2020, desde 2021 até o final de 2022, descobri que basicamente nada valia mesmo. Tudo que eu conhecia, ou tudo que eu sabia não valia absolutamente de nada, porque já que não tinha nem o esforço, aquele esforço para produzir alguma coisa ou para produzir aquilo que poderia ser interessante, basicamente não se remetia a quase nada de interessante, nada, zero. Basicamente é como se jogasse toda a vida no lixo. E basicamente isso foi até mesmo 2020 e 2021 e 2022. Antes de 2016, eu tinha um conhecimento tão limitado de computação e tal, que eu só pensava apenas de produzir apenas vídeo para o YouTube, mas no canal mais antigo ainda. Mas o canal antigo era muito limitado, pouco conhecimento e era muito genérico. Muito, se você acha esse canal aqui genérico,
aquela época lá era muito mais genérico ainda, porque não tinha nem sequer um foco específico de como produzir um vídeo de qualidade, alguma coisa. E basicamente, hoje em dia não é vídeo de qualidade, alguma coisa, vai ter qualidade. Mas naquela época não tinha muito foco, então cada coisa puxava o conhecimento de uma coisa para outra. Mas hoje em dia, hoje em dia, mas depois de 2016, basicamente eu vi que a produção é apenas constante, a produção é mais constante ainda. E eu preciso ter mais um foco de como produzir. E a produção, eu como não tinha muito dinheiro e muita qualidade de vídeo, como por exemplo esse microfone que eu estou falando aqui, antes eu usava um microfone muito ruim e tal, que para produzir vídeos, ou até o microfone da câmera que pega um som do áudio fora e basicamente era horrível, basicamente muito ruim. E os vídeos eram completamente horríveis e meu conhecimento apenas de economia se resumia, voltando ao vídeo agora, se resumia apenas em guardar dinheiro. Se apenas naquele sentido. Se a cada centavo das passagens de ônibus eu guardava por mais de um dia, um mês ou até alguns meses, de alguns centavos eu teria até R$ 48. Que até em 2017 eu consegui comprar até um jogo lá, que eu tenho até hoje, mas dificilmente jogo, que é Garry's Mod. Mas ficou por assim mesmo. Aí quando chegou a pandemia, em 2020, meio que eu recebi meio que o auxílio emergencial, que era basicamente, foi a primeira vez mesmo que eu consegui receber dinheiro através de alguma coisa mesmo. E o dinheiro, o auxílio emergencial serviu para comprar duas coisas. Basicamente, a memória RAM para o computador antigo que eu tinha da Pichau, que antes tinha 4 GB de RAM, que até antes dava umas travadinhas e outro, mas agora antes tinha mas depois dos 8 GB agora tinha 12. E também um HD externo para pelo menos fazer o backup de arquivos. O dinheiro só dava para isso mesmo, porque basicamente depois o auxílio emergencial foi cair para minha mãe e basicamente e depois parou e se misturou com Bolsa Família e causou basicamente meu fim até da minha renda primária. Eu tentava buscar emprego, olha, pensa o seguinte, eu tentava buscar emprego para tudo que é canto, mas não tinha nem qualificação, não tinha dinheiro para qualificação e ficava nesse loop, sem qualificação, sem dinheiro, sem nada. Qualquer coisa que eu aprendia na internet, parecia que faltava alguma coisa, ou não tinha muito interesse, ou muita qualidade também. Ficava nesse loop infinito, sem trabalho, sem nada, e sem trabalho, sem nada, ia mais tinha um desvio nas costas, também que não trabalhar pesado também pelo segundo dos médicos. Aí ficava uma coisa e outra, puxava isso e aquilo, que eu ficava num loop lá e sem trabalho, sem dinheiro, sem nada, vivendo isolado. Se não fosse por isso, eu vivia para a vida toda assim. Mas agora, mas depois do ensino em 2022, eu vi agora um conceito muito diferente também. Do aval de 2023 pelo INSS e consegui tirar um dinheiro para conseguir alguma coisa em casa. Primeiro, antes eu tentei ser basicamente um MEI para pelo menos conseguir um trabalho de forma virtual lá, mas o trabalho nem deu certo ainda. Então, ao invés de cancelar o MEI naquela época, decidi ficar pelo menos um ano lá usando ele e a dívida dele aumentando para R$ 952. Mas se não tivesse dinheiro lá do INSS, eu nem teria como pagar isso aí. Ia ser uma dívida enorme. Mas como em fevereiro, por graças, meu Deus, eu recebi, e ainda mais muito adiantado, mais do que eu imaginei, então devo pagar essa dívida do Loas, e eu fiquei, essa dívida lá do MEI, e eu fiquei com a minha cabeça lá preocupada lá como guardar o dinheiro, ou ter alguma coisa. Então, eu pensei, as primeiras coisas que a minha cabeça pensava, era primeiro no videogame, que foi nesse Switch aí. Aí depois também, com o dinheiro do Luas também, eu recebi o dinheiro lá pra comprar lá as cartões de memória. Não, cartão de memória não. As memórias RAM lá. Porque antes eu tinha apenas 8 GB de RAM DDR3. Que basicamente de 12 GB de DDR4 para 8 GB de DDR3 quase não significa quase nada. Mas agora com 32 dá pra pelo menos puxar para todos os 16 de DDR4. Mas eu agora tô pensando em guardar para pelo menos ter um computador, comprar um computador muito melhor.
E também que não foi só coisa do computador que também comprei só. Também foi um curso da Dunkin Code lá, para pelo menos fazer um curso lá um curso de programação que desde o ano passado tô fazendo e basicamente isso aí tá melhorando mais a minha qualificação lá para pelo menos quando for trabalhar com dinheiro, trabalhar com programação e tal, nem que seja freelance e vendendo site para produzir um conteúdo de qualidade mesmo. E outra coisa também que não posso dizer, é na minha faculdade. Como em 2021 eu fazia faculdade, mas eu acabei parando porque não tinha nem condição para ir. Então, nesse caso, o dinheiro que era para o trabalho, para outras coisas também, eu pensei em voltar para a faculdade para pelo menos continuar um estudo para, pelo menos quando for trabalhar, ter pelo menos um certificado para a empresa considerar para eu trabalhar. Além disso, nesse ano também. Até botei minha mãe na faculdade também, porque como o governo tá até cortando muita coisa também para ela, então a única coisa que permitiu para ela fazer alguma coisa é fazer estágio para fazer administração, enquanto no meu caso é ciência da computação desde o ano passado. E agora estamos assim até 2026 ou 2027 para pelo menos continuar e receber para conseguir trabalho, para conseguir o dinheiro. E falando em dinheiro, como eu fiquei há mais ou menos 10 minutos falando aqui sobre como é minha vida pessoal, aí eu vou falar sobre exatamente como é o dinheiro depois de 2020, 2023. Foi perfeito. Consegui basicamente ter um conhecimento maior sobre como administrar. Antes eu tinha um pensamento limitado em poupar, mas hoje em dia eu tenho pensamento em investir, botar em outras coisas e botar muito mais em educação e principalmente comprar livro. Atualmente eu tenho mais de 40 livros também aqui. E desde são Mestre Capitalismo, Pai Rico, Pai Pobre, e muitos livros de conservadorismo e de filosofia política, e dentre outros também. Que antes era só pirateado lá, pirateado, baixado em PDF. E antes não tinha nem como comprar esses livros, porque antes eu via livro lá como, sei lá, uma peça de museu. Uma peça de museu só para ter uma razão, para analisar. E se a pessoa lê um livro, mas não tinha um conhecimento prévio, você não tem conhecimento de que tal livro existia através da recomendação, a pessoa poderia ficar com aquilo com o resto da vida toda e sem saber de nada. Mas hoje em dia, basicamente com tantos livros, também tantos livros, e também planejando em ter basicamente e ter jogos na Steam, mas eu não compro muitos jogos na Steam porque eu vejo que apenas jogos que eu planejei ter no passado, por causa dos meus gostos pessoais e pela limitação do computador atual, eu só gosto mais de jogos de estratégia, mas são muito poucos também. E além disso, e além disso também, eu foco mais em livre educação, para que pelo menos no futuro eu compre um computador muito melhor e também para pelo menos comprar jogos também que são de qualidade muito superior do que apenas jogos muito simplistas e um conteúdo muito defasado também. Economia é basicamente o seguinte: se meu pai talvez tivesse um conhecimento também, porque meu pai ganha mais do que eu, mas por causa das dívidas que ele faz também, ele não consegue basicamente manter e fica sempre no vermelho. Mas como eu sempre tenho um controle muito melhor das minhas dívidas e tal, eu tenho como melhorar também o dinheiro e aumentar a saída de dinheiro. E até mesmo nesse final do mês vou ter que pagar um adiantado o cartão para pelo menos livrar da dívida total lá do dinheiro, porque senão eu poderia pagar juros e tal e causaria um monte de problemas também. É, mano. E eu descobri mesmo que o dinheiro que eu recebi foi muito essencial mesmo para pelo menos ter o dinheiro, pra pelo menos manter minha vida e ter um controle de gasto na minha vida. Provavelmente eu vou conseguir, se eu conseguir terminar a faculdade e fazer um estágio e ir trabalhar, vou ganhar mais do que basicamente eu tô recebendo. Basicamente isso. Mas se não fosse a coisa que eu recebia, eu não entraria na faculdade. Nem estaria nem na faculdade, ninguém me contrataria, nem nada, minha mãe nem estaria na faculdade. Nem estaria, se passaria por um aperto maior ainda, sem ter o Bolsa Família, sem ter trabalho, sem ter nada. Mas agora, nesse momento, posso ficar sossegado e pelo menos o trabalho e e o trabalho que vai vir também do estágio da minha mãe e também o estágio meu futuro, vai conseguir pelo menos conseguir um trabalho ideal e um computador ideal no futuro, ao invés de viver apenas
a viver apenas lá na tristeza, sem ter nada e vendo muitas coisas horríveis, pensando, ai meu Deus, como queria ter aquela coisa no passado, mas não consegue ter mais. Mas hoje em dia eu consigo ter um monte de qualificação, um monte de certificado também, para botar no LinkedIn e dentre outros, além de outros sites também de freelancing e tal, pra pelo menos ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas todos esses cursos aí basicamente estão sendo essenciais para pelo menos produzir alguma coisa muito útil ao invés de ficar preso lá apenas no conteúdo da internet. Mas sabe o conteúdo da internet que parece que vai produzir alguma coisa, mas parece que não tem aquela explicação muito clara ou específica sobre como aquela produção ou aquela coisa também que mostra que a pessoa tem capacitação para produzir alguma coisa sem ter feito nada também. É, e também eu via muita internet vídeos lá de produzir vídeo, coisas, de jogos, sites, até mesmo um site de PHP que era de produzir também, mas todos esses vídeos lá acabaram não servindo pra nada, basicamente. É claro que pode ser útil para alguma coisa e outra, mas você não tem aquela certificação, algum certificado lá, pelo menos, para comprovar que a pessoa sabe alguma coisa. Mas mesmo se a pessoa, mas ainda tem aquela coisa também. Se a pessoa tem aquele certificado, mas não sabe de nada, aí não tem, sabe, vale por nada. Mas é aquilo. Com o trabalho lá de programação e pelo menos programação e vendendo produtos aí consegue um dinheiro muito melhor do que apenas o dinheiro que eu recebo. E isso aí, basicamente, é a minha economia, basicamente, de depois de 2023, porque antes eu era quebrado. Eu tinha que viver um mundo muito paralelo, viver um mundo muito paralelo, muito diferente que como realmente era a minha vida. Mas hoje em dia, mas hoje em dia eu vejo o mundo mais aberto, muito mais como muitas pessoas na internet tiveram, pelo menos uns 10 anos atrás. Antes eu nem pensava em ter videogame, porque era muito caro essas coisas, mas hoje em dia até posso pensar, mas eu prefiro pensar primeiro no computador e depois nos videogames. Porque quem sabe no futuro eu posso ter alguma coisa muito melhor e um quarto muito mais atualizado economicamente do que em 2022, do qual era um vazio azul sem ter nada. Então, basicamente, o vídeo era sobre isso mesmo, sobre economia, mas é economia e finanças pessoais e como eu administro. E talvez no próximo vídeo eu acabe falando também de programação e como a programação também afetou a minha vida também. Então, pessoal, basicamente o vídeo foi isso. E para terminar, eu queria dizer que, olha, cuide bem do seu dinheiro. Quanto você recebe e tal, por quanto você recebe e tal, cuide bem do seu dinheiro. Porque se você não cuidar do seu dinheiro, ele vai acabar e você vai ficar no vermelho. E também não parcele, por favor. Compre tudo à vista. Melhor comprar tudo à vista do que comprar parcelado. Porque basicamente se você atrasar pelo menos alguns dias, você vai pagar muito mais do que antes. Mas enfim, o vídeo é isso. Obrigado e até a próxima. Tchau.